Tem uma música da Natasha Bedingfield que começa assim: Eu ainda não fui escrita, não podem ler minha mente. Eu sou indefinida, estou apenas começando. A caneta está em minha mão. O fim ainda não foi planejado. Bom, eu venho falando aqui sobre a mudança, que em dado momento pode acabar sendo percebida pela gente, ou seja, a gente começa a perceber que existe uma mudança que precisa ser feita, simplesmente para que a gente possa ser melhor do que a gente está sendo, para que a gente se sinta mais autêntico, mais genuíno, para que a gente sinta que a nossa vida tem um sentido mais verdadeiro para nós mesmos. Então, quando esse momento chega, eu havia explicado em um vídeo anterior que talvez se apresente um contraste diante da gente, né? De quem a gente está sendo e de quem a gente poderia ser e quem a gente começa a aspirar a ser. E então esse contraste que começa a aparecer pode ser, às vezes, um pouco difícil de lidar e de assimilar, né? Como que eu vou fazer? Eu vou transitar para esse novo momento, para essa nova versão que eu poderia me transformar, né? Tudo isso acaba apresentando um monte de dificuldades, de dúvidas, de questionamentos, porque a gente vê que existe um percurso a ser feito e a gente ainda não tem muita clareza do que tudo isso vai acarretar na verdade, né? Mas suponhamos então que eu resolva caminhar em direção a essa mudança, que eu decida percorrer essa trajetória, que eu decida dar os primeiros passos em direção a isso. Como eu disse, a transformação, ela muitas vezes exige que a gente reavalie muitas coisas, e inclusive os nossos valores. As coisas que são mais importantes para a gente, as coisas que a gente não abre mão, as coisas que vão pautar a nossa vida. E nesse momento que a gente começa a reavaliar melhor como as coisas estão pesando na balança e a gente começa a pensar nessa pessoa que a gente quer se tornar, talvez a gente comece a perceber também uma transformação na nossa missão. Talvez a gente nem tivesse uma missão clara. Estava aqui vivendo a minha vida, trabalhando, estudando, sei lá, mas talvez eu não tivesse um sentido de missão. Mas a verdade é que quando a gente começa a se aproximar ou caminhar em direção da nossa verdadeira identidade, do nosso eu mais genuíno, quanto mais a gente se transforma na nossa versão mais autêntica, o nosso propósito, a nossa missão, aquilo que a gente deveria estar realizando no mundo, aquilo que faria muita diferença se a gente estivesse fazendo, sabe? Essa ideia, ela começa a ficar mais clara. Esse pensamento, ele começa a ficar mais nítido. Essa visão começa a surgir. Então, é meio que inevitável que o exercício da sua verdadeira identidade, que se transformar em quem você realmente é, também traga uma visão do seu propósito. E eu já fiz um vídeo aqui sobre esse momento das dúvidas, dos pensamentos, dos questionamentos, em que eu paro para tentar identificar o meu propósito. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Bom, a verdade é que eu acho que fica muito claro que sair de uma fase para outra exige um momento entre um e outro em que acontece uma bagunça. Uma bagunça de tentar entender e me reorganizar, né? É uma fase de instabilidade, porque o que eu estava sendo até então, a versão na qual eu estava vivendo, o meu modo de vida, ele já não estava meio que me servindo plenamente. Ele vai se tornando ultrapassado para mim. Então, essa versão que eu fui até aqui foi boa, me gerou aprendizados, ou não, pode ser que tenha sido caótico demais, tenha sido muito difícil, tenha passado por muitos sofrimentos, percebe? Mas, de qualquer maneira, quer tenha sido pela dificuldade que eu estava enfrentando, talvez tenha sido uma fase tranquila até, talvez não tenha passado por sofrimentos e traumas e não tenha sido uma fase tão difícil, mas talvez eu tenha vivido uma fase
legal, talvez eu tenha passado por experiências boas, tenha tido aprendizados, mas mesmo assim, para que eu cresça, para que eu amadureça, eu percebo que eu tenho que deixar essa fase para trás, que eu tenho que levar comigo o que me serve, mas muitas coisas vão ter que ser abandonadas, né? Então eu carrego o aprendizado, mas eu tenho que passar de fase, e para isso eu tenho que fazer essa minha atualização, eu tenho que fazer uma atualização de mim mesma e deixar essa versão anterior de mim mesma para assumir essa nova versão. Então o que acontece aqui? Essa minha velha versão não está me servindo mais. Essa é a grande verdade. Mas a nova versão que eu quero ser, ela não está totalmente pronta, ela não está firme, consolidada. A minha nova versão, ela não está construída ainda. Então eu já percebi que a versão que eu estava sendo não me serve mais, e a nova versão que eu preciso ser, que eu quero ser, que eu decidi ser, ela ainda não está construída. Eu ainda não consegui nem, talvez, enxergar a totalidade dela. Não está nítido para mim ainda, tá começando a se tornar nítido. Então esse novo, ele não está pronto ainda, esse novo de quem eu quero ser, da vida que eu quero levar, de todo o trajeto que eu quero percorrer a partir de então. Tudo isso não está claro, tudo isso não está bem construído, bem definido. E aí eu fico entre a versão antiga e esse novo momento. E esse estágio do entre uma coisa e outra, esse estágio aqui, ele é cheio de bagunça e de instabilidade. Ele é um estágio caótico. É o caos que precede, que vem antes dessa mudança, desse novo momento de vida, dessa construção real da minha nova versão. Então, esse momento aqui, entre o antigo e o novo, em que eu estou aqui, que eu estou sentindo que, na verdade, quem eu sou? Porque, entende? Quem eu sou? Esse momento é muito desconfortável. Porque nesse momento eu vou lidar com aquele contraste que eu falei que a gente sente do nosso próprio olhar, né? Então a gente começa a observar quem a gente estava sendo, que vida a gente estava levando, e a gente começa a observar quem a gente quer ser e a vida que a gente gostaria de estar levando e os movimentos novos que a gente gostaria de fazer, certo? E a gente vê esse contraste. Uou! Às vezes é muita mudança. Às vezes você sente uma decepção muito grande por quem você estava sendo antes, e aí você pensa, será que essa pessoa vai conseguir se transformar nessa pessoa aqui? Ou seja, será que essa pessoa vai conseguir percorrer esse trajeto para fazer todo esse aprimoramento que agora ela percebe que precisa fazer? Então, esse contraste é difícil, né? O antes e depois que eu estou vendo. Mas também existe o contraste de quem está te vendo de fora. Então, é o contraste interno e o contraste externo. Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora, as pessoas com quem você convive, da sua família, do seu trabalho, do seu círculo social, essas pessoas, elas estavam acostumadas com aquela versão antiga de você. E elas vão começar a perceber o contraste. Porque você vai começar a entrar num processo de mudança. E aí, quando elas começarem a perceber o contraste, aí também teremos mudanças na dinâmica da sua vida. As coisas vão mudar. Porque as pessoas, elas podem aceitar isso bem ou não. Elas podem reagir bem ou não. Elas podem ter uma reação positiva ou não. E vamos entender que são pessoas que você ama, que você considera que são importantes para você. Podem ser seus amigos, pode ser seu marido, a sua esposa, pode ser seus pais, pode ser seu professor, sei lá quem, seu chefe, tá? Então, essas pessoas, elas vão começar a ter que lidar com essa sua nova versão, que vai surgindo, né? As suas mudanças vão surgindo. E às vezes as mudanças podem ser muito grandes, né? Vai que a mudança é muito drástica, sei lá, eu era um banqueiro, resolvi virar monge, sabe assim? Pode acontecer, mas o que eu quero dizer é, essa mudança ela não se refere só à carreira, né? Ela pode ser em qualquer área da vida. Então, muitas vezes, você, ao pensar em fazer essas mudanças, já consegue prever as reações até. Quer dizer, você consegue prever que isso vai mexer com as pessoas, que isso vai causar algum impacto. Às vezes não, às vezes são coisas mais sutis, você vai mudar coisas mais sutis,
que as pessoas talvez não reajam de imediato, não percebam de imediato. Então você percebe que assim, vai haver uma mudança na sua maneira de ser, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, e as pessoas, o externo, também vai perceber esse contraste de antes e depois e vai reagir a isso de alguma maneira. O que pode acontecer nesse momento que é difícil? Esse momento aqui do caos. O que pode acontecer, que é muito importante pensar e considerar, é perda de pertencimento. E pertencer é um negócio que o ser humano precisa, né? Um negócio importante para o ser humano é pertencer. A gente pertence a um núcleo familiar. A gente pertence a um núcleo social de amigos. A gente pertence a grupos. Você pode pertencer a uma faculdade, de repente, o seu grupo da faculdade. Você pertence, às vezes, sei lá, eu faço esgrima. Tem o pessoal da esgrima, entende? Então, as pessoas, elas pertencem a grupos, ok? Então, grupos, as pessoas pertencem a grupos, certo? Bom, e se essas mudanças que eu estou fazendo tiverem um impacto negativo nessas pessoas, nesses grupos aos quais eu pertenço, né? E se essas transformações que eu estou fazendo começam a me fazer olhar de uma maneira diferente para as pessoas com as quais eu convivia? E se eu percebo que essas pessoas com quem eu convivia, na verdade, não são as que eu queira mais para o meu convívio? Algumas delas, obviamente, né? E se algumas dessas pessoas com as quais eu convivo já não são necessariamente as pessoas com quem eu gostaria de conviver para ser quem eu quero ser? Porque talvez elas estejam me atrapalhando. Percebe? Talvez eu não tenha mais como manter um convívio com essas pessoas. Pode acontecer. Porque talvez eu comece a perceber que algumas dessas pessoas com as quais eu convivia não me faziam bem. Talvez elas estivessem atrasando a minha vida de alguma maneira. Talvez estivessem me prejudicando de alguma forma. E talvez eu perceba que eu deveria estar me afastando delas. A gente tem muito apego a essa coisa do pertencer, porque a gente quer ter um lugar no mundo. É muito difícil a gente se sentir desgarrado nesse mundo tão grande, tão assustador de diversas maneiras, né? É muito difícil se sentir sozinho, separado. A gente quer ter essa rede de apoio em volta da gente, o que é ótimo, é essencial. As pessoas precisam de redes de apoio. As pessoas precisam estar inseridas num contexto social que lhes dá um tipo de sustentação e de amparo e de ajuda e desse senso de pertencimento mesmo. Mas o fato é que, às vezes, para a gente fazer algumas transformações, algumas mudanças, para ser fiel a gente mesmo e para viver uma vida mais autêntica, a gente precisa lidar com a perda do pertencimento. Porque pode acontecer de algumas dessas pessoas realmente não te aceitarem. Não aceitarem as suas mudanças, não aceitarem as suas novas visões, os seus novos conceitos, os seus novos valores, o seu novo estilo de vida, o seu novo modo de vida, entende? Então, nesse caso, a perda de pertencimento, ela acaba sendo inevitável se você quiser dar andamento, se você quiser continuar nesse processo de mudança. A menos que você queira pagar o preço de não se transformar e continuar estacionado. Essa sensação de perda de pertencimento também acontece, por exemplo, se você está deixando algo que era uma realidade para você, não só em relação a perder contato com pessoas, mas assim, vamos imaginar que você tinha um molde de vida, um ritmo de vida, atividades do seu dia a dia que talvez você vá eliminar, ou mudar, ou transformar bastante, ou deixar, entende? Vai deixar esses moldes, essas atividades, essa maneira de viver. Talvez você vá deixar para trás mesmo. O que eu quero dizer? Talvez tenha lugares que você frequentava que você não vai frequentar mais, talvez você vai mudar de profissão, de fato, entende? Talvez assim, você vá mudar a dinâmica da sua vida, as coisas vão se transformar até na forma como elas eram conduzidas, como elas aconteciam, né? Então, isso também gera perda de pertencimento, porque você sentia que você pertencia a uma realidade
que passa a não existir mais, talvez, nessa sua mudança. Então, tudo isso é para dizer que esse momento aqui entre o antigo e o novo é um momento em que a gente sente um caos, uma bagunça, muitas dúvidas. A gente pode ter essa perda de pertencimento, de não se sentir mais pertencente ao que a gente tinha como realidade de vida, ou as pessoas, entende? Então, isso pode ser solitário também. Então, eu estou vendo para onde eu quero ir. Eu estou tendo cada vez mais clareza do caminho que eu quero trilhar, de quem eu quero me transformar. Isso vai se tornando cada vez mais claro, né? O que faz parte de quem eu quero ser, talvez da minha missão de vida, talvez do meu propósito. E tudo bem, eu quero ir nessa direção. Mas eu começo a perceber que essa caminhada, ela pode ser solitária. Esse movimento todo de ir em direção dessa mudança, dessa transformação, pode ser uma caminhada bastante solitária. Como eu disse, o que é novo ainda não está completamente visível, não está completamente estruturado. Então você precisa caminhar nessa condição de eu não sei direito quem eu sou nesse momento, eu só sei que eu tenho que ir no rumo dessa mudança, mas você se sente meio esquisito. Mas você continua caminhando em direção desse destino que você escolheu. Tem uma explicação muito interessante num livro do Stephen Covey. O nome do livro traduzido é Como Desenvolver Sua Declaração de Missão Pessoal. E ele faz uma explicação aqui, ele desenvolve uma explicação muito interessante sobre viajar de avião. E aí ele fala assim: imagine uma viagem de avião. Antes de decolar, o piloto tem um destino claro em mente, que, com sorte, coincide com o seu, e um plano de voo para chegar lá. O avião decola na hora marcada em direção ao destino pré-determinado. Mas, na verdade, olha que coisa interessante, a gente tem lá, né, todo um plano de voo, ok? Mas o que acontece? Na verdade, o avião está fora do curso em pelo menos 90% do tempo. Condições climáticas, turbulência e outros fatores façam com que ele saia da rota. Então, olha que coisa interessante. A gente tem um plano de voo para o avião, a gente tem uma rota determinada, a gente tem tudo ali calculado. Mas as condições, quer sejam climáticas, de turbulência e outros fatores lá que atrapalham de diversas formas, né? Fazem com que o avião, ao longo do trajeto, esteja fora do curso em 90% do tempo. Então, o piloto, aí ele continua aqui. No entanto, o piloto recebe feedback constante, ou seja, ele vai recebendo informações, né? E aí ele faz correções de curso e continua retornando ao plano de voo exato, trazendo o avião de volta ao curso. E muitas vezes o avião chega ao destino no horário. Pense nisso, partindo no horário, chegando no horário, mas fora do curso em 90% do tempo. Então, você percebe? A gente tem ali um avião que sai no horário, chega no horário. Só que aqui, nesse trajeto, devido aos problemas climáticos, turbulências e algumas coisas meio caóticas, ele sai da rota, sai do trajeto que ele devia ficar 90% do tempo. Quer dizer, ele fica ajustando isso o tempo todo. Com as informações que ele recebe, ele vai reajustando, e vai reajustando, e vai reajustando. Mas durante esse trajeto, 90% do tempo, ele ficou fora da rota. Então, talvez eu acho que isso pode fazer a gente pensar nessa nossa caminhada, que muitas vezes é solitária, que é difícil para a gente lidar com a mudança, né? É difícil lidar com o olhar das pessoas quando a gente está fazendo essa mudança. É difícil lidar com o julgamento das pessoas. É difícil lidar com essa perda de pertencimento. É difícil lidar com toda essa transformação na nossa realidade de vida. É um trajeto que vai ter turbulências, assim como o trajeto do avião.
E essa caminhada muitas vezes vai ser solitária, esse momento de transformação, de transição, porque muitas vezes você só está se apegando à sua convicção e não vai ter ninguém te apoiando. Não vai ter ninguém dizendo isso, vai mesmo, vai ser melhor para você, vai correr tudo bem, você vai conseguir, entende? Muitas vezes você não vai ter essa torcida, você não vai ter aplauso, você não vai ter aprovação das pessoas, você vai sentir que você está perdendo o lugar que você tinha no mundo. E então, nesse momento em que você traça um plano, que você consegue perceber a mudança que você quer fazer, que você começa a perceber o seu propósito, a sua missão, essa nova realidade de vida que você quer viver, nesse momento você vai se sentir muitas vezes saindo da rota. E o que é o segredo disso? É ir reajustando. Não, eu sei para onde eu quero ir, eu sei em quem eu quero me transformar, eu sei o que eu quero fazer. Então você tem que ir reajustando, não importa quantas vezes você saia, você tem essa sensação de que as coisas estão ficando caóticas e turbulentas e você está saindo da rota. Entende? O negócio é você ir reajustando, reajustando e reajustando insistentemente. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque esse sair da rota são aqueles momentos em que a gente duvida muitas vezes, em que a gente sente que a gente é uma fraude. Sabe a síndrome do impostor? Né? A gente começa a fazer uma mudança, ou talvez a realizar o nosso propósito. Porque, como eu disse, o propósito e a identidade estão muito atrelados. Você começa a assumir a sua identidade autêntica, você começa a perceber o seu propósito. Você começa a realizar o seu propósito, o exercício do seu propósito vai fortalecendo a sua identidade. Entende? Porque você está exercendo o seu papel real. Então, conforme você vai exercitando e fazendo o seu propósito, você também vai fortalecendo o senso de quem você é e a sua versão autêntica. Muitas vezes pode ser que a gente ainda tenha aquela sensação da síndrome do impostor. Não sei se eu vou conseguir, acho que não é para mim, eu acho que eu sou uma fraude, eu não vou dar conta. E aí, pensando naquela coisa do cérebro e do coração, razão e emoção, né? Que eu já falei aqui que eles precisam trabalhar juntos, né? Eles não podem estar em guerra. Quando você decidiu o seu destino, você fez seu plano de voo. Pensar na viagem do avião. Eu fiz meu plano de voo. Eu estou definindo os meus valores. Eu estou definindo que tipo de vida eu quero levar, que estilo de vida eu quero levar, como eu quero ser, que tipo de missão eu quero realizar, né? Quais são as coisas que eu quero construir. Muito bem. Isso aí é um plano de voo. Só que aí, o momento que você começa a duvidar, é aquele momento em que você vai saindo da rota. Entende? Você precisa voltar, você precisa reajustar. Vamos pensar numa empresa agora. Você é o gerente, você é o líder. Muito bem, você passa a informação para os seus subordinados. Pensando em cérebro e coração, vamos pensar, agora o seu cérebro ele tem um plano, né? Ele tem um plano do que a gente vai fazer para que essas mudanças aconteçam. Muito bem, ela está me passando aqui, ou parcialmente, mas já está me passando aqui quais são as mudanças, quais os passos que a gente vai dar para onde a gente está indo. Aí vamos lá, o seu cérebro, ele começa a trabalhar lá, né? Tudo bem, a gente vai fazer isso, seu cérebro. Não, então tá, vamos lá, a gente vai conseguir. E aí você começa a se perguntar, mas eu não sei se der errado, e se eu não conseguir, e se eu falhar na metade do caminho. Seus neurônios que estavam aqui comprometidos no seu cérebro, fazendo o melhor que eles podiam nesse momento. Decide então, você decide, porque assim não dá. Então o que acontece? Nessa trajetória, a gente também precisa ter o controle das nossas emoções. A gente precisa ter essa resiliência, que é justamente esse movimento, entende? Você sai da rota, mas você volta. Você duvida, mas você reajusta. Porque o que a gente não pode? O que a gente não pode deixar que a dúvida vença. A gente não pode deixar que o medo vença. Então, essas emoções, elas precisam estar também sob o nosso controle, porque é como você imaginar o líder, o gerente, que chega aqui para o subordinado dele, ele passou na reunião o que era para fazer, certo? Ele falou, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Aí ele chega, a pessoa está aqui se dedicando, ela está tentando fazer.
Aí ele chega e fala, gente, mas e se não der certo? Você consegue imaginar o gerente de uma empresa chegando e falando, gente, mas aí eu acho que a gente não vai conseguir. Gente, mas olha, eu tive um sonho ontem à noite, eu não sei se vai dar certo. Entende? Não faz sentido. A gente precisa ter. Ai, desculpa, eu tô rindo da minha própria ilustração. Então, o que acontece? A gente não consegue imaginar o líder de uma equipe fazendo isso, né? Ainda que ele tivesse dúvidas, ainda que ele tivesse medos, ainda que ele tivesse inseguranças, ele já passou tudo na reunião. Tá todo mundo lá comprometido. Ele precisa passar para as pessoas uma ideia de que vai dar certo, a gente vai conseguir, né? Ele precisa passar isso para essa equipe. O trabalho harmonioso entre a mente e o coração é a mesma coisa. A mente, ela tá aqui, ela quer focar, ela quer se dedicar. A gente precisa dar conta das nossas emoções, não nos levarem para uma ideia muito negativa de que eu não vou conseguir, eu não sirvo para isso, é difícil demais, entende? É óbvio que essas ideias podem surgir, mas é preciso retomar o eixo, né? É preciso que a visão positiva, que a visão otimista e que a crença em si mesmo seja mais forte, entende? Você precisa acreditar. Para que as suas emoções e a sua razão elas estejam trabalhando em harmonia, a fé na própria capacidade é um elemento muito, muito importante. E fé, inclusive, de que você vai encontrar novos lugares de pertencimento, que vão haver pessoas que vão aceitar a versão autêntica de quem você é e a vida autêntica que você escolhe levar. Ou pode ser também que as pessoas que não entendem muito bem as suas mudanças nesse momento passem a entender com o tempo, quando elas virem a sua firmeza de ser quem você é de verdade. De qualquer maneira, o seu objetivo não pode ser obter aceitação e aplausos. E talvez obter aceitação pode ser até uma necessidade antiga sua, se você foi criado numa família que não te dava nenhuma sensação de aprovação, de pertencimento, né? Quando a gente não se sente aceito no nosso núcleo familiar, a gente passa a buscar muito por aceitação, até sem perceber. Então, talvez a aceitação seja uma coisa que você dá importância e você nem percebe que é uma coisa muito importante para você. E quando você começa a fazer esse movimento de mudança, essa não aceitação das pessoas ou, enfim, do que é externo, né, pode te causar muita tristeza. Mas essa necessidade de aceitação, de ser bem visto, de ser aceito, ela não pode ser mais importante do que viver a nossa vida de forma autêntica e do que nos transformar em quem nós realmente queremos ser e exercer a nossa missão, o nosso propósito de vida, e crescer e amadurecer, né? Porque a nossa versão imatura também não é uma boa referência para as pessoas que estão à nossa volta, entende? E a gente deve querer ser uma boa referência. Então eu espero que você continue pilotando o seu avião, reajustando a rota, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!